Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano e hoje eu tenho um convite especial para vocês. O convite é para amanhã, tá bom? Dia 12 de junho, Dia dos Namorados. Ó, eu já avisando aqui antes, né? Compra aí a lembrancinha do seu cônjuge, do seu namorado, daquela pessoa amada, tá bom? Então lembre aí de comprar uma lembrancinha aí para a pessoa que você ama. Amanhã, dia 12 de junho, Dia dos Namorados, vai ter uma live, tá bom? Às 19h30. É uma live que é convidado todos os casais, pessoas que estão namorando, pessoas que pretendem conhecer alguém também. Então todo mundo convidado para essa live, tá bom? É um casal, né, da igreja que está fazendo essa live e vai ser uma live épica, né? Eles falaram até para nós se prepararmos que vai ser uma live épica. Então convide aí, né, aquela pessoa amada para estar do seu lado e assistir essa live no domingo às 19h30. Vou deixar aqui no final da descrição do meu vídeo o link da live, tá bom? É só você clicar no link e vai ter lá o lembrete. Você já aperta o sininho para no domingo você já receber a notificação e acompanhar aí a mensagem, tá bom? Dos casais. Vai ser muito interessante, eu vou estar lá também. Se você puder escrever lá nos comentários quando for no horário da live, né? Que vai ter um bate-papo ali, eles vão responder as perguntas no final. Se você puder escrever lá nos comentários lá, o canal Escola Dominical Brasil me convidou para assistir a live. Então, se você puder fazer esse comentário lá, eu agradeço. Mas espero que todos nós possamos estar lá. Bom, hoje eu vou compartilhar com vocês algumas perguntas que me fizeram a respeito do estudo dessa semana, né? Algumas pessoas falam, nossa, mas que pedido de casamento estranho esse de Ruth, né? Deitar-se ali aos pés de Boaz. Eu acho que essa parte do convite eu vou deixar para falar amanhã, tá bom? Mas falar a respeito dessa coisa de se o marido morrer, ia lá e pedia o outro, né, em casamento, né, que nem Ruth, ela fez esse pedido de casamento. E eu queria explicar um pouquinho como funcionava na antiguidade, tá bom? Algumas coisas aqui. Por exemplo, hoje em dia, na nossa sociedade, nós temos a aposentadoria, temos a previdência, temos tem Bolsa Família, tem vários meios de sustentar a vida, alguns recursos, né, benefícios, e assim por dizer. Mas naquela época, qual que eram os tipos de benefícios, né? Como Deus ele fazia para abençoar aquelas pessoas que não tinham como prover o seu sustento? Bom, um deles nós vimos ontem, que era a lei ali da colheita, né? Quem era fazendeiro, que ia colher no campo, as bordas não eram colhidas justamente para ficar ali para as pessoas órfãs, as pessoas viúvas e também pessoas estrangeiras, né? Que não tinham o seu sustento ali. Então, essa era um dos meios ali. Bom, naquela época também, aquela pessoa idosa que ficava sozinho, sem alimentação, seria terrível. Então, para ter um modo de previdência ali, lembra que o primogênito, né, o filho primogênito, ele recebia porção dobrada, né, da herança, né? Então, o filho primogênito sempre ficava com a herança dobrada ali e regia, né? Ele era como o chefe da família ali. Mas também ele recebia responsabilidades de cuidar da mãe, quando o pai falecesse, de cuidar ali das irmãs que ainda não eram casadas. Então ele tinha responsabilidades também. Então era uma forma de previdência naquela época ali também. Outro meio que tinha ali de previdência, né? Deixa eu ver aqui o que eu anotei. Tinha a lei da colheita, como eu falei, a parte do primogênito, e tinha o dever do cunhado, tá bom? Vou falar um pouquinho do dever do cunhado dessa lei, que foi a lei que Ruth utilizou para pedir ali Boaz em casamento, tá bom? Como que funciona essa lei? Bom, se a mulher era casada e o marido faleceu e não deixou filhos para ela, ou seja, ela ia ficar desamparada, viúva, né, sem sustento. Então ela pedia então o cunhado em casamento. O irmão tinha a obrigação de casar com ela, né, o irmão do falecido no caso, tá bom? E aí é bem interessante isso, porque para mim explicar um pouquinho como isso funcionava, e se o homem lá não quisesse casar, né? Se o cunhado rejeitasse, não quero casar com você não, o que acontecia, né? É interessante trazer aqui para vocês algumas histórias sobre isso. Por exemplo, nós temos lá em Gênesis 38, no versículo 9, quando Tamar, ela era casada
E aí o marido dela faleceu. E ao falecer o marido dela, usou-se então essa lei do levirato, né? Essa lei, na verdade, é a lei do levirato, e também Moisés prescreveu essa lei, também ficou valendo em Israel como nação, tá bom? Mas aqui no Gênesis 38, nós podemos ver que era antes, né, de ter essa lei aqui prescrita por Moisés. O que aconteceu? O marido de Tamar faleceu, e então o próprio pai, né, do filho ali deu outro filho para que ela pudesse se casar. Que o nome do outro filho era Onã, né? Mas como conhecemos na Bíblia aí, vou até passar a referência, que é Gênesis 38, versículo 9, Onã, o que ele fazia? Ele sabia que se ele tivesse dado filho para Tamar ali, se ele engravidasse Tamar, as terras que era do irmão dele, que pertencia a Tamar ali, seria pertencente ao filho de Tamar, tá bom? Porque ele estava suscitando descendência para seu irmão. Então, com o interesse ali de não suscitar descendência para seu irmão e ficar com as posses para ele, então ele não suscitava filhos, né? É dito ali que na hora de se relacionar com a mulher, ele jogava ali a semente na terra, né? Então ele não engravidava. E o Senhor viu isso com maus olhos, e aí também matou Onã ali, tá bom? Então tinha essa lei aí do cunhado, tá bom? Essa lei aqui do dever do cunhado, tá bom? E se o homem não quisesse, por exemplo, se casar com a cunhada? Bom, tinha uma regra sobre isso também, como era feito, né? Vocês podem ler, se vocês quiserem mais detalhe, eu vou falar rapidamente aqui, mas é lá em Deuteronômio capítulo 25, tá bom? Ele começa a falar sobre a lei do dever do cunhado e o que acontecia se o cunhado não cumprisse o dever dele de se casar com a cunhada ali, porque o irmão faleceu e não tinha deixado filho. Bom, se tivesse filho na família, não tinha esse dever de se casar, tá bom? Mas quando a mulher era viúva e não tinha filhos, era para honrar o nome do falecido ali, suscitava descendência ao falecido. E aquelas terras ficavam então para aquele primeiro filho ali, né? Com a viúva, e o primeiro não era mais viúvo porque se casou, né? Mas não seria daquele homem que se casou ali, aquelas terras, tá bom? Um exemplo disso que nós estávamos estudando, até inclusive foi na aula das 5h20 da manhã que eu estava compartilhando, o Ricardo, né, ele fez uma pergunta, eu falei, eu vou pesquisar sobre isso. Ele falou, por que essa lei não valeu então para Noemi, né? Não era primeiro Noemi que tinha que ser redimida, casada, né? E aí foi uma pergunta interessante, mas eu lendo o texto aqui com atenção, eu observei que quando Boaz, né, ele vai até o portão da cidade ali, para falar ali com aquele parente que era mais próximo, que era o dever dele redimir, né, ele fala de redimir realmente Noemi, né? E aí como Noemi já era de idade, já havia cessado o costume das mulheres e não ia ter filho, rapidamente aquele parente falou, não, eu vou redimir, eu aceito, né? Eu vou redimir, vou ficar com as terras, vou cuidar. Mas a partir do momento que o Boaz falou, mas tem a Ruth também, você vai se casar com a Ruth e vai suscitar então descendência a Ruth, né, ao nome do falecido lá. E aí ele pegou e voltou para trás, né? Ele falou, não, já que eu não vou ter as terras, vai ser para outra pessoa, né? Engraçado, né? Porque seria filho dele também, né? Mas ele se recusa, ele fala, não, não posso redimi-la porque eu não quero misturar as terras, né? Ele volta para trás ali. E aí então Boaz, ele aceita a remissão, né? Porque ele fala, redime você, porque eu não vou poder redimir. E Boaz aceita ali porque ele quer realmente ajudar Ruth, ajudar Noemi ali, né? Então é bem interessante essa parte. Então a pergunta que o Ricardo fez foi essa: por que não iria redimir Noemi primeiro? Na verdade iria, só que aí ele não tomaria ali, ele tomaria para cuidar, né? Não para casar ali, porque ela já tinha cessado o costume das mulheres, não daria descendência, tá bom? Mas continuando aqui, o que acontece quando o cunhado se recusa a tomar a mulher ali como a cunhada como esposa, né? Então fica aqui em Deuteronômio capítulo 25, se você quiser mais informações, eu vou ler só alguns versículos aqui. Diz assim, porém, se o tal homem não quiser tomar a sua cunhada, subirá então a sua cunhada à porta dos anciãos, ou seja, na porta da cidade. A porta da cidade sempre era ali o tribunal,
tá bom? Onde tinha o veredito, onde tinha os anciãos. Então toda a causa era levada para o portão da cidade ali. E o que acontecia lá? E dirás, né? Ela vai dizer: meu cunhado recusa-se a suscitar a seu irmão nome em Israel. Não quer fazer para comigo o dever do cunhado. Eu estou lendo o versículo 7 de Deuteronômio 25. E então sua cunhada se achegará a ele, e aos olhos dos anciãos lhe descalçará os sapatos dos pés, e lhe cuspirá no rosto, e protestará, e dirás: assim se fará o homem que não edificar a casa do seu irmão. E o seu nome será chamado em Israel Casa do Descalçado. Então, podemos dizer que era uma grande vergonha o homem não cumprir o dever do cunhado ali. Era um modo de previdência também, né? Isso defendia as mulheres também de terem o seu sustento, de ter uma descendência, tá bom? Então a cultura é completamente diferente de hoje. Então era um dos meios aí que era feito aqui, tá bom? Então era essa a explicação aqui que eu queria fazer para compartilhar com vocês. Eu vou ler aqui para vocês também, aqui Ruth, né, na designação do Vem Segue, Ruth no capítulo 2, versículo 20, diz assim: então Noemi disse à sua nora: bendita seja do Senhor, que não deixes de mostrar a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Aqui Noemi, né, tá falando para Ruth que Deus, ele não deixou de mostrar a sua benignidade, a sua benevolência, nem para os vivos, nem para os mortos. Porque tinha um remidor em Israel que era Boaz, né? E a Ruth vai lá, então, como eu compartilhei ontem, e vai lá e pede Boaz em casamento, né? Então tinha um remidor. Aqui é interessante que ela fala, não deixa de mostrar sua benevolência tanto para com os vivos como para os mortos, ou seja, suscitar descendência, né, ao falecido ali. É bem interessante aqui. E aí nós temos aquele caso que Noemi, né, e Ruth, elas vêm então para Belém, né? Tinha aquela, eu tenho até uma pergunta, né, para vocês. Que eram duas mulheres, tinha Noemi, que era a mãe, e tinha as duas meninas, né, que eram filhas, esposas dos filhos dela. Uma era a Ruth, a outra era Orfa, né? O nome da outra era Orfa, que significa firme, né? Em hebraico significa firme. Elas decidiram vir junto para Israel, mas determinado ponto ali, Noemi fala: não, eu não vou ter mais filhos, não tem ninguém para redimir vocês lá, então é melhor vocês voltar para sua casa. Mas a Ruth, né, ela fala que ela não vai voltar, que ela vai ficar com ela para sempre ali, né? Aqui diz as palavras de Ruth aqui, que é um versículo muito conhecido aqui, capítulo 1, versículo 16. Diz assim: disse, porém, Ruth: não me insista para que te abandones e te deixe de seguir-te, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. E o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça assim o Senhor outro tanto, se outra coisa não me separar de ti, a não ser a morte. Nossa, aqui esses dois versículos eles são muito conhecidos, eu não poderia deixar de compartilhar com vocês. Bom, aqui eu achei bem interessante um ponto aqui para comentar, sobre que ela fala: aonde tu morreres, ali morrerei eu. Ou seja, ela está comprometida a cuidar da sogra dela, né? A sogra dela já era de idade, como que ela iria se sustentar? Então ela está comprometida a sustentar, a ajudar a sogra dela. Tanto quando ela chega em Belém lá, ela vai buscar espigas de milho, grãos no campo ali, para ter o sustento ali das duas. Então ela se compromete a cuidar e não abandonar aquela viúva ali. E aqui quando ela fala onde tu morreres, ali morrerei eu, ela está significando o quê? Mesmo, ela está falando para Noemi o seguinte: mesmo Noemi, depois que você morrer, ainda assim eu vou continuar com o Deus de Israel, eu vou continuar no meio do povo de Deus. É lindo esse testemunho dela aqui. Bom, vou terminar aqui, deixa eu ver aqui o versículo que eu vou terminar aqui.
o capítulo 4, versículo 14. Por que eu escolhi esse versículo aqui? Porque a gente vê que Ruth, ela não abandonou Noemi na hora da pobreza, quando elas não tinham nada, ela estava lutando ali para ter o sustento das duas, ela não abandonou, né? Mas também, depois que ela casa-se com Boaz, ela se torna ali bem de vida, né? Boa, né? Rica, né? Vamos dizer assim. E também ela não se esquece de Noemi, né? É interessante isso aqui. A ponto que esse versículo 14 aqui que eu vou ler em diante, quem está falando é as mulheres da cidade a respeito de Ruth, né? Olha o que diz aqui. E então as mulheres disseram a Noemi: Bendita seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, ou seja, o nome que te falta o nome em Israel. Ele te será por restaurador da alma e conservará a tua velhice, pois tua nora, está falando de Ruth, né? A tua nora que te ama e deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e pôs no seu regaço e foi-lhe por ama. Né? Que lindo isso, né? O final de Noemi é lindo, porque ela ainda consegue segurar ali o netinho dela, né? E carrega ali e fica como ama. A gente nota aqui que Ruth e Noemi elas são muito unidas. Mas o que me chamou a atenção aqui é que outras pessoas falaram a respeito de Ruth. Ruth não estava presente e eles estavam falando para quem? Para Noemi. Né? Ela falou o seguinte aqui, que a sua nora, que te ama e deu à luz, ela te é melhor do que 7 filhos. Olha só, ela está falando, olha Noemi, nós sabemos, você perdeu 2 filhos, você perdeu seu marido, mas a Ruth, ela te ama e ela te é melhor do que 7 filhos. E é verdade, às vezes uma mãe aí tem 10 filhos, e a mãe consegue dar conta e cuida de 10 filhos, né? Mas quando chega ali na velhice, às vezes 10 filhos não toma conta de uma mãe, né? Tem essa verdade aqui também. Eu até acho que o sistema de previdência, né, que existia no passado dos filhos cuidar do pai aproximava mais a família. Hoje em dia, né, por causa da aposentadoria, assim, eles esquecem, ele tem aposentadoria, acha às vezes que os pais ali precisam só do dinheiro ou coisa assim, não, precisa de atenção, precisa de muito mais coisa, né? Às vezes também com o dinheiro da aposentadoria gasta tudo ali com remédio, né? Não sobra quase nada para alimentação, então os filhos têm que se preocupar com os pais sim, tá bom? Mas por causa da tradição antiga era mais fácil essa preocupação, né? Agora acaba que a pessoa vai deixando ali, né? Ou como eu já vi também, né? Às vezes os filhos vão crescendo e vão sustentando o filho ali com a aposentadoria, coisa assim. Também tem esse problema aqui. Não é todos, né? Mas acontece. Bom, então a gente vê que Ruth, ela era aliás, o nome Ruth significa amiga, né? Ela foi amiga, elas eram amigas, né? Noemi e Ruth realmente eram amigas muito íntimas e uma contava com a outra. E aí eu quis mencionar aqui que Ruth lembrava da sogra dela, Noemi, na época da pobreza. E quando ela enriqueceu também, ela se lembrava, ficava a ponto, né, de todas as mulheres da cidade dizer, né, que a Ruth te ama e ela te é melhor do que 7 filhos. Novamente o número 7 aqui aparecendo com a simbolismo de completude, tá bom? De perfeição. Tá dizendo que Ruth é melhor do que se ela tivesse muitos filhos, tá bom? É isso que significa, que tivesse muitos filhos, que é um número perfeito, o número 7, tá bom? Então é essa a mensagem que eu compartilho com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.